Vocês estão bem? Todos bem em casa? Mantendo a sepsia em dia? Tudo tranquilo? Tepajara, é isso? Tapejara, Rio Grande do Sul. A Caroline. E vocês estão bem em casa? Todo mundo tranquilos? Tranquilas? Momento não é fácil para a maioria de nós, nem para quem está dentro de casa e nem para quem está fora também, para quem ainda está tendo que trabalhar, né? Para quem não conhece, esse é um bate-papo que eu tô tendo aqui todo dia às 14 horas, desde que eu entrei em quarentena. Eu também tô fazendo diversos podcasts, eu tô colocando nas redes de podcast. A mais famosa, não é bem de podcast, mas a mais famosa é o Spotify, vocês podem encontrar lá, mas tem diversas outras também, a gente está divulgando nas nossas redes sociais. É onde eu estou me comunicando com vocês, batendo um papo, falando sobre assuntos do momento, assuntos de reflexão. E aqui também eu estou trazendo amigos e amigas para a gente trocar uma ideia. Todos os dias tiveram. De segunda-feira foi o primeiro, então eu fiz sozinho. Na terça-feira a gente trouxe o Hiró. Na quarta, Cris. Na quinta, o Badri. Ontem, o Sandro Shankara. Hoje eu já tinha deixado para fazer sozinho, porque hoje é dia de Saturno. Eu queria bater um papo com vocês, por isso que eu tô, de repente, um pouco diferente por causa disso. Das roupas e tudo mais. E amanhã já tem o Stan. Segunda-feira já tem gente, terça já tem, quarta também. Então todo dia aqui às 14 horas eu venho bater um papo com vocês, de repente responder alguma pergunta ou trazer algum assunto aqui em tona, que esteja em voga no momento, não tirando a questão da pandemia, porque não tem como tirar, mas outro assunto que possa surgir, alguma outra dúvida, alguma outra questão. A gente falou ao longo da semana de várias coisas legais, de diversas formas e pontos de vista diferentes, e a minha ideia é continuar trazendo uma galera assim. Então a gente já tem psicólogo, psicanalista, yogi, professor de Vedanta, tem que mais que eu já chamei? Aí tem mais coisas que eu não vou lembrar todo mundo agora, também os currículos de todo mundo. Mas é isso, então eu venho bater um papo com vocês e lembrando também que esse bate-papo a gente está com muito trabalho, a gente está conseguindo salvar ele e colocar também no YouTube, no Facebook, nessas outras redes para vocês assistirem, e também no próprio Instagram, fica no IGTV. A gente está tendo trabalho porque como se diz? O Instagram, eu não sei por qual motivo, eles não estão deixando mais a gente salvar direto no celular, seria tão mais fácil. Então a gente está tendo que ter um programa para fazer tudo isso, mas só está demorando um pouquinho para eu soltar para vocês. Antigamente era no mesmo dia, agora está demorando, deve ser pela demanda, tem muita gente. E o pessoal já está pedindo assunto aqui, ó, falar sobre medicina feminina, tá na pauta. Semana que vem já tem um dia pronto para isso. A gente está vendo até quantos dias vão ser e o que a gente vai fazer. E também semana que vem, no final de semana, vai ter uma surpresa e vai ter esse assunto também. Tá bom? Sábado e domingo, semana que vem, a gente vai trazer uma coisa nova na internet para vocês aí. Eu acho que vocês vão gostar. Espero que gostem. Mas a gente vai fazer com todo amor e carinho mesmo. Então, tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Enquanto eu vou começar a falar, pode fazer nas perguntas, eu vou encaixando, tá bom? Eu deixei hoje para ficar sozinho aqui com vocês, para falar um pouquinho desse dia de sábado dentro da perspectiva que a gente está passando de vida nesse momento. Hoje é sábado, para quem não sabe a palavra sábado, não essa palavra específica, mas Saturday, tá ligado direto à palavra de Saturno, né? Saturn, e etc. Só para vocês entenderem, português é um dos poucos idiomas que o nome não corresponde ao dia da semana de um planeta. E hoje corresponde então a Saturno, o que nós chamamos dentro do que é chamado de astrologia védica, sempre muitas aspas quando eu vou explicar isso, eu gosto sempre de colocar aspas porque nunca é uma coisa tão exata assim, não é uma coisa tão simples assim, tipo, a astrologia védica um dia simplesmente começou a existir. Sempre a gente tem que entender um pouquinho o contexto. É igual quando a gente fala que o Ayurveda é uma ciência védica, todo mundo entende que o Ayurveda é uma ciência védica porque ele vem de um texto védico. Mas a gente sabe que a partir do momento que ele se torna alguma coisa, ele começa a receber influência de diversas outras linhas, pensamentos, etc. E é normal, é assim que é, e a gente relaxa em relação a isso. Então hoje, sábado, é um dia muito importante para nós,
que, para quem segue as tradições oriundas daquele local onde hoje é chamado de Índia, esse país onde hoje é chamado de Índia, também eu gosto de explicar dessa forma, porque a gente tem que entender também que na época que a gente fala disso tudo ter surgido, aquilo não era chamado de Índia. Então, de certa forma, também não é totalmente correto falar o Ayurveda oriundo da Índia, porque quando o Ayurveda surgiu, ele também não era esse mesmo contexto de Índia que é hoje, que a gente chama de Índia hoje. Mudou muita coisa. Mas não é o assunto hoje, não é esse. Se um dia eu posso trazer para a gente conversar um pouquinho sobre a Índia. Muita gente me pergunta, e é um país que eu amo estudar de diversos parâmetros aí. Mas hoje é sábado, hoje é dia de Saturno. Saturno é muito importante para quem é estudante de Ayurveda, para quem é estudante de Yoga, para quem pretende fazer meditação, para quem pretende também se autoconhecer. Eu nasci num dia de Saturno, eu nasci num sábado, dia 1 de julho de 1978. Então esse ano eu vou completar 42 anos e eu nasci num sábado. Não foi por coincidência, por algum motivo teve, e é incrível porque hoje a grande maioria das pessoas que trabalham junto, amigos antigos, a maioria tem Saturno ou na sua casa principal, ou nasceu no dia de Saturno, ou nasceu em alguma coisa ali corresponde a ter um Saturno mais forte na vida da pessoa. Aqui não é aula de astrologia, eu nem sou astrólogo, eu estudo astrologia, mas jamais falaria que eu sou um astrólogo, porque eu não trabalho com isso. Na verdade, a minha forma de tentar falar de Saturno, eu sempre tento trazer de uma forma um pouco mais mítica, que é a forma que eu aprendi com o meu professor, meu querido mentor, Dr. Robert Svoboda, e assim com a minha querida amiga Cláudia Welsh, que é aluna dele também, e todo mundo aí, a Marga e todo mundo. Porque a gente pode, no conceito clássico, na Índia, você tem várias formas de você estudar aquilo que a gente acaba... Onde a gente está indo, onde a gente está querendo estudar. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a gente está acostumado que para você estudar um determinado assunto, por exemplo, eu quero estudar Ayurveda, eu quero estudar Yoga, eu quero estudar isso. A gente está acostumado você vai lá, faz um curso e se torna um profissional. Isso, se a gente for entender para o conceito indiano, para o conceito clássico daquelas tradições, isso é muito novo na Índia. É muito novo essa forma de ensino. As outras formas de ensino era você ficar com seu professor, ou sua professora, estudando durante décadas, e até o dia que esse professor fala, vai lá e estuda. E uma das formas de se ensinar também é o formato através de histórias míticas, onde a gente vai aprendendo que a gente não precisa entender a parte técnica da astrologia, mas se você entende a parte mítica, te ajuda muita coisa. Se no Ayurveda, se as pessoas tivessem essa consciência, ajudaria muito também. Porque muitas vezes o que você está lendo num texto clássico de Ayurveda, nada mais é do que um ensinamento contando uma história. E muitas vezes isso é descartado, ou às vezes até na tradução ele é recolocado para tentar dar uma explicação moderna, mas a explicação já existia, porque as pessoas não veem com muita importância para isso. Então, quando eu falo de Saturno, eu não necessariamente eu esteja falando de um planeta, eu estou falando de um arquétipo. Então, um arquétipo que está ligado diretamente às nossas faces, a quem nós somos também na vida. Então, nós somos também Saturno. A diferença é que, num caso como o meu, eu tenho Saturno muito mais forte na minha vida, com outras pessoas vai ter esse arquétipo de uma menor quantidade. O que modifica é mais ou menos isso, tentando explicar de um outro formato. Lembrando que essa mesma forma de explicar também existe no Ayurveda e também existe no Yoga. Muita gente mescla, que é o ideal, é o mais correto, é o que eu recomendo as pessoas fazerem. Mas tem gente que gosta de trabalhar só com isso, que também dá para trabalhar, trabalharemos sem problema nenhum. Então hoje é dia de Saturno, eu imagino vocês que devem ter Saturno muito forte, imagino que vocês devem estar passando todo mundo em casa quietinho, deve ser bem pesado mesmo, porque Saturno gera incômodo, gera ansiedade, sabe? Então isso traz para nós um pouquinho de... eu quero sair de casa, além de tudo que está acontecendo ao nosso redor também, já gera essa ansiedade, essa angústia e tudo mais. Então por isso que eu estou vestido hoje também de uma cor cinza, que é a cor de Saturno, é o azul escuro, o preto, então a gente coloca essas cores... Não é para saudá-lo, para entender que é um momento para apaziguar essa influência desse arquétipo chamado Saturno. Também a gente procura não ingerir alimentos
oriundos de carne ou de animais, sendo mais detalhista. Só tirando a carne já está ótimo, mas diminuir os alimentos oriundos dos animais também é muito melhor, é muito bom. Claro que nesse momento é muito difícil, eu nem recomendo vocês terem nenhum tipo de mudança nesse momento que a gente está passando. Tem outras coisas também de Saturno que nos sábados que a gente faz, como por exemplo, dar comida a pessoas necessitadas. Hoje, se você conseguir uma forma de fazer isso, a gente está num momento bem importante para a gente ajudar. Não necessariamente só pessoas, eu também, quando eu saí mesmo, eu comprei um pouquinho de ração também, porque toda vez que eu estiver dando uma saidinha, alguma coisa, eu ver animais na rua, também a gente tem que lembrar que é muito comum eles pegarem de lixo e pessoas ajudarem, e como diminuiu, então pode ter muitos animais também que vão passar fome, então a gente também tem que lembrar disso. Então pense aí como fazer de repente. Veja, eu sempre penso que em momentos como o nosso, que a gente está passando, às vezes não é ter ação completa, mas às vezes a nossa boa vontade de conversar com as pessoas vão surgindo ideias e a coisa consegue se concretizar. Então eu estou sentindo também muitas pessoas muito ligando para os outros, mas você está bem, você não está aqui, é muito importante também, mas põe as ideias em jogo, às vezes nasce alguma coisa, sabe? E é possível. Então tente criar uma coisa nova. Eu gravei um podcast que saiu hoje, tá nas redes aí, tá principalmente no Spotify, quem quiser dar uma olhada, onde eu falo um pouco da minha experiência em relação à arte digital, computador, essas coisas, para poder a gente refletir também que é um momento que a gente está mudando também, readaptando ao nosso trabalho, e a importância de procurar profissionais qualificados. Eu conto um pouquinho, eu mesmo, se eu tivesse tido essa consciência, fazendo parcerias com pessoas legais, fazendo os cursos certos, para entender como funciona tudo isso, eu estaria muito mais na frente. Então, demorei também. Então, entender todos esses detalhes que está acontecendo agora e tentar, sabe, de alguma forma, porque a gente vai ter que se readaptar em vários momentos, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade aí, pode fazer a pergunta que vocês quiserem. No máximo que vai acontecer é eu falar que eu não sei, aí eu não respondo a pergunta, e quando eu não sei, eu não respondo mesmo. Não fico criando histórias aqui. Mas, enfim. Normalmente de sábado a gente faz isso bastante. Se canta o nome de Shani, que é o nome que é dado para Saturno, entre aspas. Se você não sabe o mantra de Shani, que é um pouco difícil para algumas pessoas, usem também qualquer mantra do Senhor Hanuman. Hanuman, né? Hanuman é esse daqui, para quem nunca viu. Para quem, de uma forma, com todo respeito ao Senhor Hanuman, é aquele deus que tem aquele rosto de macaco, aquele corpo de macaco, com todo respeito. Não que ele não tenha, mas é só para entender, a gente classificar melhor. Por que Senhor Hanuman? O Senhor Hanuman, ele é filho de Vayu. Vayu, na mitologia védica, ele é o vento. Vayu, no Ayurveda, ele está ligado a vento também, que está ligado a Vata. Ele é o único, ele é o elemento ar, que está ligado diretamente ao dosha Vata, assim como o Akasha, porque Vata ele é construído de Akasha mais Vayu, que é o éter ou a vibração mais o ar, o espaço, né? O espaço e o ar se trabalhando em conjunto ali. Então, a partir do momento que o Sr. Hanuman é filho de Vayu, e a gente sabe que Saturno também está ligado a Vata, porque ele está ligado à cor escura, à secura, uma série de outras questões. Então é um momento importante também, caso você queira, procure, se você não sabe cantar uma música de Hanuman, procure no Spotify ou em qualquer outro aí, aplicativo de música, procure o mantra de Hanuman, tem vários, tem o Hanuman Chalisa, que é maravilhoso, por sinal, tem cantado pelo Krishna Das, muita gente decorou por causa do Krishna Das, tem outros também, hoje em dia o pessoal tem mais acesso a pessoas que cantam mantra. Eu não sei se o Sandro que teve aqui ontem, a gente pode dar uma procurada e ver se ele tem cantado também. Ele é um mantra cantado em Hindi, ele é maravilhoso, e ele é muito bom para fazer o nosso Vayu, que é o nosso Vata nesse momento, acalmar. Vata tá ligado, a gente não pode esquecer que o Vata tá ligado diretamente também aos nossos medos. Então imagina com tudo isso que a gente está passando dentro de casa, ao sábado, medo, mais Vata. Então tudo isso tem a ver, por isso que eu escolhi hoje a gente trocar uma ideia mais sozinho aqui, porque tem bastante coisa aí para falar.
A Lely tá falando que é lindo esse mantra. É muito bonito mesmo, né? É um mantra em Hindi, não é sânscrito, o Hanuman Chalisa, para quem não sabe. O Hanuman Chalisa é Hindi. E é muito bonito mesmo a melodia dele, né? Quase todos cantam na mesma melodia, eu gosto bastante também. Há uma perguntinha aqui. Eric, sou Pitavata e tô notando que os dois estão em desequilíbrio. Fico meio perdida quando acontece isso. Por onde começa o meu equilíbrio? Pelos dois mesmo. Se é sempre pelo que está o que tá em desarmonia. Agora, por onde, qual o caminho escolher de como vai ser essa tentativa de equilíbrio, que é o grande X da questão. Que aí vem o profissional com qualificação para entender o momento. Porque, veja, a gente tem muitos caminhos. Dentro do Ayurveda, a gente tem um leque de possibilidades, de caminhos e possibilidades, e técnicas, etc, etc. Quando a gente se depara, quando a gente tem um paciente XYZ, tá? A gente sabe naquele momento que a gente tem N ferramentas. É muito comum chegar um paciente para nós e falar assim, eu entrei na internet, eu sou Pitavata, eu tenho esse problema, eu vi que, um exemplo, tá? O Shirodhara, que é uma técnica dentro do Ayurveda, é o mais apropriado para mim. Não necessariamente. Por quê? Porque depende de N fatores. Então a gente tem que, além de entender qual é a desarmonia da pessoa, a gente tem que entender qual época da vida a pessoa está vivendo, quer dizer, qual é a idade da pessoa, qual é o ambiente que ela vive, qual é a época do ano, qual é a acessibilidade dessa pessoa a questões que a gente vai passar para a pessoa, para ela direcionar o melhor tratamento possível. Então, esse é um momento extremamente interessante, porque envolve diversas outras ferramentas. Quando a gente tenta fazer isso sozinho, a gente não consegue enxergar todas essas ferramentas acontecendo, mesmo quando nós somos profissionais. Por isso que tanto no Ayurveda quanto em outras ciências, é sempre recomendado você procurar outros profissionais e não tentar fazer tudo com você mesmo, porque a gente não consegue enxergar. Eu costumo dizer da seguinte forma, acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida aqueles questionários que fazem diagnóstico de dosha. Então, eu vou dar o exemplo disso, mas isso não serve para nada, tá, gente? Se algum dia vocês fizerem e acham que o dosha de vocês é aquilo, esquecem. Mas vamos lá. Vamos tentar explicar de uma outra forma. Por que ele não existe? Vou dar uma explicação básica. Tem lá o questionáriozinho lá, Pitta Kapha Vata, aí tem um monte de perguntas, tem que colocar o xizinho onde você quiser, e depois você soma e vira uma porcentagemzinha no final. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que esteja em desarmonia mesmo, só que ela esteja em desarmonia há décadas. Ela não sabe o que é não estar em desarmonia, ela não lembra. E ela vai estar marcando ali outras questões. Por exemplo, uma pessoa com uma desarmonia mental, uma pessoa depressiva, uma pessoa muito ansiosa, tem muitas coisas ali que ela não consegue no dia a dia dela observar de forma clara para poder responder de forma clara, porque ela não consegue se enxergar. A gente não se enxerga quando a gente está em desarmonia, porque a gente acaba se acostumando com aquilo. São raras exceções, raras as pessoas que conseguem ter essa habilidade. Mas é muito, muito, muito difícil. Nós, profissionais, todos nós passamos também, fazemos tratamentos, sabe? O astrólogo faz o mapa com outra pessoa, o yogi tem que fazer aula com outra pessoa. Isso é muito importante, porque se a gente não faz isso, não tem lógica nenhuma, porque a gente não consegue se ver. Por mais que a gente tente e se esforce, não dá. É muito, muito, muito difícil. A gente sempre precisa de alguém. Então o Ayurveda não nos limita. Muito pelo contrário, ele nos dá chão e nos dá clareza para entender essa questão. Quando a gente entende isso com clareza, como o Ayurveda mostra para nós, fica até mais tranquilo para a gente quando procurar um profissional e entender que a gente é limitado. Eu vim falando sobre isso, quase todas as lives, sobre a limitação nossa dos profissionais de Ayurveda num momento como esse no Brasil. Né? Então, a limitação vai existir em vários âmbitos, em várias bolhas, né? Em vários círculos. Numa questão de tratamento, a gente precisa ter um acompanhamento, qualquer um de nós, para ter um melhor entendimento. Por mais que a gente se esforce, algumas coisas ainda são limitadas para nós, sabe? Acontece, é normal, tá? Isso acontece mesmo. Aí tem um pessoal falando aqui, verdade total, verdade, Eric, depressão é uma grande num escuro que nos confunde, sim. Já faço acompanhamento há mais de um ano e ainda consigo voltar ao meu equilíbrio, mais de um dosha por vez. Quando os dois desequilibram ao mesmo tempo, é realmente mais difícil. Claro, quando a gente começa a ter uma somatória de acúmulos, começa a ficar cada vez mais difícil.
porque o tratamento também começa a ficar mais forte. No Ayurveda a gente tem uma ideia que é mais ou menos assim. Eu não creio que é só no Ayurveda, eu acho que esse é um raciocínio para várias racionalidades médicas do mundo, que é, se o problema é grave, o tratamento também tem que ser na mesma potência, ou no mesmo bala, na mesma força. Então, senão ele não tem resultado. Quanto mais acúmulo de desarmonia você vai tendo, uma simples mudança, por exemplo, não é nem isso que você falou, tá? Eu só estou aumentando. Uma simples mudança na rotina, muitas vezes ele não vai ter o mesmo efeito, porque o tratamento vai estar, a desarmonia vai estar acumulada. Então a gente vai precisar de um tratamento mais forte. Aí pode começar a complicar. Mas é difícil mesmo, não é fácil não. Certo? Tem nenhuma pergunta mais, pessoal? O pessoal escrevendo, e depois escreve, para. Então é uma excelente pergunta. A gente podia ficar falando aqui várias horas em relação a isso daqui. É bem, bem interessante mesmo. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Eu tô pulando aqui. O pessoal tá dando coraçãozinho. Dá mais coração aí, gente, porque aí o vídeo chega a mais pessoas. Sim, o Naradeva, a gente já trabalha online faz muito tempo, né? Desde 2011 o Naradeva tem o seu núcleo online, que a gente vem fazendo 2011, tá, gente? Não foi ontem, não. Então a gente já tem muitas atividades online. Na verdade, a gente fez somente uma adaptação da parte presencial para o online. Então a gente continua trabalhando 100%. Hoje, aqui eu tô com o meu outro computador aqui, que é a base aqui, porque está tendo aula online hoje no Naradeva, do curso de pós-graduação presencial. Claro, a gente está suspensa as aulas presenciais e está tendo aula online normalmente. A gente está com as consultas, retornos. Hoje está tudo adaptado para essa nova realidade. Amanhã a gente vai ver como que vai ficar. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. Isso. Não tem outra coisa para fazer, né, nesse momento. Depois dessa conversa super importante, você poderia cantar aquele mantra pro senhor Hanuman, dos vídeos 5 minutos do Dr. Robert, ou tentar nos ensinar o mantra para Shani. Claro, é a Aline. Eu já vejo o resto. Aline, esse é um mantra que o Dr. Robert aprendeu com um grande amigo dele na Índia. Ele conta que nas histórias era muito comum as pessoas ali na região das montanhas, no sopé do Himalaia, nem muito alto ainda, era muito comum elas cantarem. Não é uma música em sânscrito, é uma música em hindi. Eu também não conheço tão bem hindi, mas eu vou tentar ensinar para vocês. Essa música tá cantada, o Dr. Robert Svoboda, ele canta essa música num vídeo que tá com legenda nossa. A gente colocou legenda, tá no YouTube. É uma palestra dele, ele falando... É muito bom, porque ele fala sobre a calma nesse momento. Eu nunca vou esquecer disso. Se tiver batendo sinos na sua cabeça, calma. Se você sabe que vai morrer amanhã, calma. Assine todos os documentos, deixa toda a sua vida organizada e calma. Porque você não vai poder fazer outra coisa, né? E aí ele ensina esse mantra. Depois vocês podem pegar a gravação se vocês quiserem aqui. Eu vou repetir algumas vezes. Eu vou repetir ele como se canta. Ele tem 2 partes. Então, da seguinte forma. A gente canta 2 vezes ele num tom, depois a gente dá uma aceleradinha nele. Fica assim, ó. Jaya Hanumanam Atibalavanam Ramanam Arasyare Prabhumana Basyare Jaya Hanumanam Atibalavanam Ramanam Arasyare Prabhumana Basyare Jaya Hanumanam Atibalavanam Ramanam Arasyare Prabhumana Basyare Jaya Hanumanam Atibalavanam Ramanam Arasyare Prabhumana Basyare. Jai Hanuman Ki Jaya. Bom, esse é o mantra de Hanuman. Depois vocês podem pegar a gravação caso queiram. Tem lá também o Dr. Robert. Eu vou colocar a letrinha no vídeo do Dr. Robert, porque eu acho que é o jeito mais fácil de vocês acessarem. Eu vou colocar a letrinha aqui. É fácil, isso eu tenho aqui gravada também. Olha a Wanda aí, tudo bem, Wanda?
O Felipe, a única coisa que lamenta é que o Ayurveda e o Jyoti ainda sejam para tão poucos no nosso país. Por isso que há tanta busca individual. Você tem toda a razão, Felipe. É uma questão bem grave que a gente tem no nosso Brasil. Eu acho grave porque eu estou no meio, então para mim é grave. Então para mim é simples. Pode não ser grave para outros de outros meios, mas para mim é porque eu queria que chegasse. Mas Felipe, olha, eu posso te dizer que a cada dia mais tem mais pessoas trabalhando e levando a Ayurveda para locais que a gente não esperava, sabe? Não esperava mesmo. Além de projetos maravilhosos de ex-alunos, de amigos, de pessoas que eu conheço, pessoas que eu nem conheço e sei que estão fazendo trabalho, eu sei que ainda é muito pouco. Se a gente for colocar numa balança de quantas clínicas e escolas de Ayurveda e quantos trabalhos tem assim para levar o Ayurveda para pessoas de baixa renda e outros grupos, ainda é pouco. Mas eu sei que todo mundo está fazendo o máximo que pode também. Mas a gente pode falar que o Ayurveda já está chegando já em outras bolhas, entre aspas, como é chamado, né, bolha, esses núcleos sociais. Por exemplo, a gente já tem o Ayurveda sendo citado em músicas de rap, cantada por mulheres trans, por drag queens. Então, tipo assim, muita gente fala, mas Eric, o que isso tem a ver? Pô, a palavra Ayurveda chegou no ouvido dessas pessoas. Então, quer dizer, o Ayurveda de alguma forma está chegando. Quem, como, não importa, o importante é chegar. Então tem alguma coisa chegando e as pessoas também estão fazendo voz a isso, a coisa está aumentando, porque eu acho que agora as pessoas vão querer se preocupar bastante com o equilíbrio, né? A gente viu que o planeta está doente, a gente precisa de equilíbrio, isso é muito importante. Hélio, né? Hélio, eu vou responder o seu direct, tá? É que eu tô com muita coisa aqui, eu não tô conseguindo responder de todo mundo ainda não. Algumas vezes nem sou eu que respondo, é a equipe mesmo, que tem coisas básicas do instituto que não dá para me corrigir, não dá para responder tudo, tá, pessoal? Olha o pessoal aqui, eu tinha parado aqui, aí parou. Pronto. Então o pessoal aprendeu o mantra Hanuman. É muito bom mesmo. Mas voltando a falar o que a gente estava falando, seria muito bom o Ayurveda chegar mesmo, né? Portanto, e seria bom chegar descolonizado também, né? Porque a gente tem uma outra questão do Ayurveda no Brasil, que é essa colonização que foi feita em cima do Ayurveda, do Yoga e de outras coisas, que a gente chega no Brasil, imagina, ele já foi colonizado, ele chega no Brasil, ele é colonizado novamente por uma outra... Nossa, é uma loucura. Aí às vezes tem coisa sendo falada que não tem nem lógica, mas a gente continua firme e forte aqui para tentar desconstruir, de repente, um outro ponto como esse. Um monte de gente me chamando aqui. O que é esses botões? É onde é pergunta. Olha, eu não tinha visto ainda. Vamos lá. Creio que neste momento muitos estão com desequilíbrio vato. Dicas aqui, ó. Ai, que legal! Olha aí, ó. A Doula Sheila colocou a pergunta. Eu sou relativamente novo aqui no Instagram, então vocês me desculpem, tá? A Doula Sheila colocou aqui, ó. Creio que nesse momento muitos estão com desequilíbrio vata. Ela quer dicas práticas para apaziguar. Eu já dei no começo várias dicas práticas para apaziguar, porque o Saturno, que é correspondente ao sábado, está correspondendo ao vata. A melhor forma de harmonizar vata é através de mantra, música. A gente fica buscando muitas vezes remédio em tudo. Esse é um remédio. O remédio atual agora para o que a gente está passando é ficar em casa. Então existem muitas classes de remédio. Esse é um remédio. A gente esquece. A gente acha que remédio é só o que está em cápsula. Remédio é só o que a gente come. Remédio também é o que a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente age. Tudo isso é remédio. Tudo isso é remédio. E a gente nunca pode esquecer disso. Eu mesmo esqueço de vez em quando. Nossa, assim eu fico muito cabeçudo, gente. Eu já sou cabeçudo. A coisa estava maior que o normal. Melhorou? Melhorou. Não vai ter como livrar da cabeça. Mas vai ficar assim. Então, mas tem outras coisas pra gente apaziguar a vata. Na verdade, é um momento que pode ter uma desarmonia, eu creio, de vata, pitta ou kapha. Depende muito do estilo de vida e a vida da pessoa. A parte de ansiedade, de parte de nervosismo, a gente pode também atrelar ao pitta de vez em quando, porque vai depender muito do porquê que está acontecendo isso.
na vida da pessoa. Tem muitas pessoas preocupadas mesmo. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem o seu marido ou a sua esposa ou algum familiar na linha de frente. Então essa pessoa vai ficar ansiosa através de uma preocupação muito grande. Então você vai ver esse tipo de ansiedade quando você tocar no corpo da pessoa, a pessoa está quente. Às vezes até em estado febril, sabe? Ela não está com febre, mas é uma ansiedade muito mais de pita, porque ela está levando a uma preocupação com um objetivo, com uma lógica, sabe? De um pensar. Então ela está com muito mais rádias na mente. Quando você tem, por exemplo, uma ansiedade ou um aceleramento do pensamento mais vata, é quando você tem rádias e tamas. E isso corresponde ao quê? A acelerar a nossa mente, acelerar as nossas emoções, mas muito seco. E esse seco nos tira totalmente a qualidade de ter foco. E isso é chamado de desarmonia de vata. Então, quando a gente entendendo dessa forma, por exemplo, a gente vê que nem todas as desarmonias nesse momento vão ser de vata. Muitas são de pita, muitas são de kapha. Vocês esperam um segundinho só. Eu só vou liberar a aula aqui pro pessoal, porque senão eles não vão conseguir assistir a aula. E aí eu já volto com vocês. Um minutinho mesmo, vamos fazendo pergunta aí. Agora é assim, de vez em quando a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Áudio. Alô? Padre, me ouve? Oi, Eric, tô aqui. Já tá como anfitrião, já tá gravando a aula. Boa aula pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Voltei, pronto. Aula sendo gravada, tudo funcionando. Então vamos lá. Vamos ver. Então tem muita coisa para vata nesse momento que ajuda. A meditação, comer comidinha mais cozidinha, evitar o excesso de cruz nesse momento. A não ser que você já esteja acostumado com alguns alimentos crus. Aí eu não aconselho a gente trocar. É um momento que é importante a gente fortalecer o nosso sistema como um todo, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que é um momento de muitas mudanças também afeta o nosso sistema. Você vê essa mudança brusca já de ter que ficar em casa para as pessoas que não estão acostumadas é o que mais estão sofrendo. Então a gente também tem que lembrar dessa contrapartida, tá? Me perguntaram aqui, eu uso ghee para preparar os alimentos aqui em casa. Seria melhor usar óleo de coco? Será que todo mundo já voltou? Desculpa, eu não tinha tirado o áudio aqui. Eu uso ghee, tal. Seria melhor usar óleo de coco no verão? Tendo em vista que aqui em casa eu sou pita e minha filha de 3 anos provavelmente também? Excelente pergunta, porque essa é uma dúvida de muitas pessoas. No Charaka Samhita, num texto de Ayurveda, ele fala que o ghee é um dos poucos óleos que aumenta o Agni sem aumentar o pita, fazendo dele assim um dos melhores óleos que a gente tem para consumo. Então o ghee ele não tem problema. Se você consome derivados de animais, né, ou que no caso derivado do leite, muitas pessoas não consomem, e aí, se você consome, então o melhor seria o ghee. Se você não consome, aí no caso seria melhor o coco. Algumas pessoas não se dão bem com o óleo de coco por falta de costume e por acharem que também a alimentação pode ficar mais pesada. Mas eu só vi casos como esse de pessoas reclamando, em casos como, por exemplo, a pessoa fritar alguma coisa com óleo de coco, cozinhar com muito óleo de coco, tipo fazer uma substituição como óleos mais finos e mais leves, como é o de girassol, por exemplo. Aí realmente a pessoa vai sentir uma diferença. Tá? Até com azeite, se a pessoa for fazer isso, ela vai sentir uma diferença. Porque aí a gente vai estar falando de outras qualidades do óleo, do peso, da textura, que também influencia no nosso paladar e na forma que a gente digere. A pergunta da Elizabeth, equilibra-se vata com chá quentinho e comida com caldinho? Sim, também. Mas lembre o que eu falei anteriormente, gente. É muito bom tudo isso, recomendo pra caramba, mas lembre de não mudar bruscamente o dia a dia de vocês.
Isso também afeta um pouco o nosso organismo. Então tente manter uma alimentação básica ali do que você já come no seu dia a dia. Tente, sabe? Incluindo outras coisas, é bem importante, tá? Boa tarde. Esse vírus se comporta como um buta? Não tenho a menor ideia, querido. Não tenho mesmo. E qualquer coisa que alguém falar, não vai estar entendendo. O vírus, na verdade, é uma classe. A gente tem essa classificação no Ayurveda, que são as doenças que são causadas de agentes patógenos, agentes externos, e dentro dessa classificação a gente vai entender como cada um gera. Se é o que eu estou entendendo a pergunta, ele pode se tornar um buta, sim, pela reação que ele faz no corpo, mas certeza eu não tenho, não. Vamos esperar um pouquinho mais, porque eu, sinceramente, eu queria ouvir, e uma coisa que eu não consegui ouvir ainda, relatos de pessoas que ficaram muito doentes. Eu vi alguns na internet, a gente não tem uma massa, porque as pessoas ainda estão doentes. E aí, nos relatos, a gente vai começar a ter mais mais detalhes de como as pessoas se sentiram mentalmente, fisicamente. A gente vai começar a ter mais detalhes. Agora, não é nem momento para eu pensar nisso mesmo, na verdade. É deixar o pessoal trabalhar com calma, né? Me perguntam se a automassagem... não, é uma afirmação. A automassagem também é muito boa nesse momento. Sim, a automassagem também é muito boa nesse momento. Olha, me fizeram uma pergunta aqui, falando em ghee, onde encontro receita do ghee verdadeiro? Primeira coisa, gente, vamos parar, não existe ghee verdadeiro e ghee falso, tá? Isso virou uma febre na internet, é igual água a água com... Como que é? Água com limão e mel. Também virou uma febre de um falar que pode, outro falar que não pode. Gente, tudo isso é só uma questão de... O grande problema é uma questão interpretativa. É só isso, sabe? A questão de uso, de nomenclatura, de momento de uso. Por exemplo, eu nunca falei que não se usa água morna no Ayurveda. É claro que se usa. É claro que se usa água com mel também em alguns momentos do Ayurveda. O que não se usa é da forma como estavam se utilizando. A mesma coisa do ghee. Não é que existe ghee verdadeiro e falso. Existem muitas formas de se fazer o ghee. Não existe uma só, existem várias formas. Se vocês colocarem na internet... Vocês vão ver o ghee, onde quando começa a ferver, o pessoal tira a parte de cima. Tem outros que deixa aquilo assentar e depois só coa o ghee. Tem outros que fazem o ghee fermentado. Quer dizer, lá desde o comecinho ele vai passando por todos os processos, inclui o processo de fermentação. Existe um outro tipo de ghee que não passa pelo processo de fermentação. Você só pega a nata, transforma em manteiga e já faz o ghee. Então existem processos diferentes de fazer o ghee. O que acontece... é que nos locais mais tradicionais, quer dizer, nos locais mais antigos, ou que ainda usam métodos de fazer o ghee, como se faz nos vilarejos e dentro das casas da maioria dos indianos, se faz ainda o método tradicional, que é chamado dessa forma, entre aspas, só um método a mais, que é onde passa pelo processo de fermentar a manteiga antes dela se transformar em manteiga, quer dizer, no processo de nata para manteiga, ela fermenta junto com o iogurte ali, que você vai colocar isso no iogurte, e aí depois que você vai fazer o processo. Acredita-se que dessa forma, dentro do Ayurveda, o ghee ele fica mais leve e fica com sabor doce também, coisa que de outra forma ele não teria. Ele fica meio azedinho também, mas também inclui aí também, tá bom? Então é só para explicar. Eu tô fazendo alguns vídeos de ghee, eu não tive tempo de terminar, eu queria até lançar eles, justamente explicando isso. Quer ver uma outra coisa que a gente precisa falar muito sobre o ghee? A gente não pode falar que o ghee é 100% sem lactose, 100% sem caseína, porque ele não é. Ele tem traços de caseína, ele tem traços de lactose. Então a gente tem que tomar cuidado para pessoas alérgicas, por exemplo. Então tem algumas coisas que a gente precisa ainda ser dito. Não é eu que estou falando isso, tem muitos profissionais, ainda bem, que estão falando sobre isso abertamente. Eu só sou mais um aqui, reiterando tudo isso. Nossa erva medicinal equivalente ao tulsi indiano pode ser o manjericão roxo? Não. Isso, na verdade, é um grande equívoco a gente fazer de um exatamente o outro. Não equivale, eles são da mesma família. O tulsi, ou tulsi, como vocês queiram chamar, ele é uma planta o nome dela é Ocimum sanctum. Já o manjericão, o nome dele é Ocimum basilicum. Então vocês olham que ele é da mesma família, ele pode ter propriedades iguais, ele pode ter funções parecidas, mas a gente nunca faz essa substituição equivalente ao igual dentro do Ayurveda. A gente sempre entende que são plantas diferentes, podendo ter ações parecidas ou até iguais, mas são plantas diferentes.
Eu uso muito ambos na minha casa, eu tenho plantado e tudo mais. O Tulasi sempre é muito mais difícil cuidar dele, né? Porque ele é muito, muito sensível. Mas dá pra usar, dá pra usar. Eu sempre vou pegando as folhinhas dele e vou separando, secando, e é um chá maravilhoso. Até o Ayushi, se eu não me engano, eles estão recomendando o Tulasi para alguns casos respiratórios. Se eu não me engano, é ele e o Alcaçuz, que é o Yashtimado. Se eu não me engano, mas tem um protocolo deles lá, a gente tem que procurar. Perguntinha. A cannabis pode desequilibrar os doshas? Sim. Qual seria a forma de equilibrar e continuar com o uso? Não tem. Eu sou um grande estudioso de cannabis, do uso da cannabis terapêutica, não só dentro do Ayurveda, foi dentro do Ayurveda que começou a me interessar, porque se você for ler os textos de Ayurveda, a cannabis ela é tanto recomendada para alguns casos, como ela é contraindicada em outros casos, colocando ela até como um veneno. E ela é indicada em outros casos, como, por exemplo, algumas doenças respiratórias, não o que está acontecendo agora, tá? Por favor, não se confundam. Outras doenças respiratórias. Ela é muito usada para casos de pressão alta, mas ela nunca é usada sozinha e nem no formato que mais popularmente é conhecida como uso por fumo, né? Diretamente. Então ela é usada ou dentro da medicação, tem várias formas de fazer, e existem também as formas de purificar a planta. Então, o uso recreativo da cannabis, ela vai trazer, sim, alguns malefícios. Não tem como a gente escapar disso. Mas a gente tem que lembrar que não é só a cannabis que tem malefícios. A gente não pode ver só o malefício da planta. Tem muita planta aí usada no Ayurveda que tem até mais malefício que a cannabis. E muita gente usa com muito mais quantidade. Então a gente tem que colocar numa balança e entender por que não está escrito malefício e benefício, entender que tem momentos para um e momentos para o outro. Então, assim, não dá para tirar 100% os malefícios da cannabis, como também não dá para tirar de outras plantas. Então, a gente dosa através de outras ações. Então, por exemplo, você vai fazer um medicamento, isso não é só dentro do Ayurveda. Se você for estudar o uso da planta terapeuticamente, você vai ver que tem várias formas de se extrair o óleo, de fazer ela medicada no óleo, de fazer vários outros formatos que ela tem um efeito terapêutico muito melhor e você diminui o efeito negativo da planta. Isso, lembrando, não serve só para cannabis, isso serve para diversas plantas. Não sei se vocês já viram, tem uma palavra escrito Suda, que muitas vezes ela é usada assim, Suda, e tem o nome de uma planta, Suda e o nome de uma outra planta. Isso quer dizer que aquela planta foi purificada. A cannabis também pode ser purificada, existem alguns métodos para isso, tá bom? Sobre a água reduzida, nossa, isso pode ser é que vai acabar e eu não posso mais agora falar sobre isso. Eu gostaria mais de falar sobre a água reduzida. Amanhã a gente pode falar. Não, amanhã vai ser o Stan. Eu vou deixar aqui anotadinho, vamos ver se eu trago aqui, tá bom? Nossa, gente, foi maravilhoso hoje. Hoje a gente falou de Saturno, falou de cannabis, falou de Gui, falou o que mais? Falou de rotina, falou de antivata. E eu tenho que muito agradecer vocês por estar aqui novamente comigo. Amanhã estamos aqui também às 14 horas, junto com vocês. Amanhã eu vou receber o amigo Stan. A gente vai bater papo. Ele é um nativo brasileiro de uma etnia chamada Tupiguara. Ele viaja a várias partes do mundo hoje, trocando medicinas. E amanhã a gente vai estar falando um pouquinho diferente o assunto, mas cada dia é um assunto novo. Então espero vocês amanhã às 14 horas. E como eu estou finalizando, gente, antes de eu finalizar, claro, gente, não deu para responder todas as perguntas, eu tenho que finalizar porque senão o Instagram vai cair. E eu tenho um timezinho aqui também porque eu preciso voltar para minhas atividades, é claro. Então, muito obrigado. Amanhã às 14 horas a gente está voltando, sempre da mesma forma, às vezes com convidado, às vezes sem. E como eu estou finalizando todos os dias, e aí, pessoal, o que a gente vai aprender com tudo isso? Um bom sábado para vocês, se cuidem, fiquem dentro de casa, mantenham a asepsia. Um grande abraço virtual. Jai Hanuman.